Rafael Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 22º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui hoje não a partir do aprazível bairro da Glória e também não a partir da não menos aprazível cidade de São Paulo, que frequentamos aí bastante nas últimas semanas para trazer entrevistas e bate-papos super legais para vocês, mas estamos da aprazabilíssima cidade de Nova Friburgo. O podcast Segurança dos Direitos aí triangulando em várias cidades, vários locais, sempre na perspectiva de trazer a melhor conversa, trazer o melhor bate-papo e trazer a melhor reflexão possível para a nossa audiência qualificadíssima. Bom, quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o episódio de hoje é uma entrevista com uma pessoa que, pela primeira vez aqui nesse programa, nesse bate-papo, não é propriamente um insider da área jurídica, né, digamos assim. Ele é teólogo de formação, também professor, tem diversos livros publicados, daqui a pouquinho vocês saberão quem é. E a minha ideia com esse episódio de hoje é trazer uma outra perspectiva sobre a realidade da segurança pública, sobre a realidade da questão criminal. Esse podcast muitíssimo impactado, sinceramente impactado, até emocionado, diria, com essa violência trágica que há cerca de uma semana redundou na morte da menina Ágata, de apenas 8 anos, provavelmente por forças policiais do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, impactado por essa situação, a gente quer propor à nossa audiência qualificada um debate, uma reflexão, uma conversa que fuja um pouco do tecnicismo, que fuja um pouco, da questão criminal stricto sensu, né, que permita a gente avançar para outros campos do saber, outras perspectivas, outros pontos de vista e tentar entender essa realidade com outras ferramentas que não aquelas que a gente usa geralmente, né? Adianto aqui para nossa audiência qualificadíssima que não é a minha ideia ao trazer aqui um teólogo, não é, enfim, proselitismo religioso ou tratar propriamente de religião nesse episódio, mas sim trazer uma pessoa que, por sua formação abrangente, por sua formação teológica e também filosófica, enfim, por ter uma formação que bebeu em várias fontes, terá condições de apresentar para a gente outros horizontes, outros pontos de vista. Como eu falei, o impacto do assassinato dessa menina, da execução dessa menina, ele desorganizou, né, todo o campo popular democrático. Não que isso fosse exatamente uma surpresa, acho que no fundo todo mundo já esperava que isso em algum momento ia acontecer e é me lamentando muito que eu digo que talvez não seja o último episódio dessa natureza. Não foi o primeiro e provavelmente não será o último, na medida em que essa política ela permanece, na medida em que essa política ela está aí colocada, parece que de uma forma inexorável, né? Pelo menos pelos próximos 3 anos, em se tratando do estado do Rio de Janeiro, né? Mas o impacto foi, sem dúvida, avassalador, né? E desorganizou os campos de pensamento, desorganizou as nossas capacidades de articulação. Então a ideia é tentar fazer com que, de certa forma, a gente volte para o centro e compreenda as coisas que estão acontecendo, né? E estou convidando aqui uma pessoa mesmo que não é propriamente um militante do direito, mas é alguém que vai ter condições de abrir para a gente, digamos assim, essas janelas. Eu queria dar aqui, muito rapidamente, uns alôs no Twitter, né, do pessoal que está interagindo bastante com a gente. Queria dar um alô pro Breno Capixaba, que mandou uma mensagem muito carinhosa. Queria mandar também um alô pro João Pedro, que é da Rural, estuda Direito na Rural. E queria também mandar um alô pro dono daquele perfil espirituoso do Twitter chamado Freestyle Jurídico no Vagão. Ele até está me autorizando aqui na mensagem a revelar o nome dele, né? Ele é de Goiás, advoga, na verdade, no interior de Goiás, parece que na divisa do Mato Grosso, e o nome dele é Pedro. E a gente tem batido um papo aí muito profícuo aí pelo Twitter, ele está dando também várias ideias, enfim, é um ouvinte bastante assíduo aqui do podcast, é um sujeito que, como eu sempre falo, muito espirituoso, que tem sacadas bastante geniais lá no Twitter. É um prazer enorme contar com a audiência de vocês três. Agradecer também a Cris Erdi, enfim, várias outras pessoas que têm mandado aí alôs pra gente, a nossa audiência qualificadíssima que está interagindo aí com o programa, é um prazer enorme. Bom,
Só para lembrar que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam ferramentas, caminhos e alternativas para você, ouvinte, entrar em contato com este podcast, que adora receber feedback da sua audiência. E eu, para variar, não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 22º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista /bate-papo com o professor e teólogo Ricardo Lengruber. Olá pessoal, voltando então. Quero aqui imediatamente passar a palavra para o meu convidado de hoje, professor Ricardo, para ele aí fazer uma breve apresentação para a nossa audiência. Olá, Rafael Borges, olá ouvintes, muito obrigado pelo convite. Sou ouvinte também do podcast Segurança dos Direitos. Tenho aprendido bastante sobre a área jurídica com os entrevistados e entrevistadas ao longo dessas últimas semanas. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui. Infelizmente, estamos juntos nesse episódio, por uma razão absolutamente trágica, desumana, e que não seria razão para reunir pessoas para discutir política pública, segurança, nesses termos. Mas, por outro lado, muito feliz pelo convite, espero poder compartilhar, ajudar, enfim, meditar um pouco sobre esse momento tão delicado que passa o Brasil, o estado do Rio de Janeiro. Legal, Ricardo. Obrigado por ter aceitado, por estar aqui conosco, enfim, por uma razão trágica, mas vamos tentar fazer dessa reflexão algo profícuo, enfim, vamos... Seguramente. Exato, vamos tentar lançar um olhar otimista sobre os problemas que nos afligem. Eu queria, antes de começar o bate-papo, Ricardo, trazer aqui alguns dados que são bastante estarrecedores e que estão no contexto da execução da menina Ágata, Pra você ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, neste ano, de 2019, já superou a marca de 1.000 pessoas mortas pelas suas forças policiais do Estado. Pra você ter uma ideia, apenas em julho foram 194 mortes produzidas por ação de letalidade policial. Em agosto foram 170 mortes. Essa morte da menina Ágata, por exemplo, ainda não está computada nas estatísticas oficiais, porque foi agora em setembro. Sim. Mas a tendência é que esse número aumente cada vez mais, e a tendência é que em 2019 o estado do Rio de Janeiro bata mais uma vez o recorde da série histórica. A série histórica vem desde 98 em termos de letalidade policial. Quer dizer, parece que 2019 vai superar 2018, que é o nosso recorde mais recente. Então a situação é muito grave. Com relação, eu fiz um recorte de dados aqui que eu avalio que é muito importante, que diz respeito a jovens, crianças e adolescentes. Para você ter uma ideia, segundo o levantamento da plataforma Fogo Cruzado, 12 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio apenas neste ano de 2019. Destas, 4 morreram. E a gente teve um total de, em relação ao número de adolescentes, foram 43 baleados e 25 mortos no mesmo período. Então, assim, é um número escandaloso, é um número absolutamente escandaloso. Me chama muito a atenção o recorte social e racial dessas mortes. Geralmente, essas mortes são produzidas em localidades de periferia, em favelas, em regiões desprovidas de equipamentos públicos, enfim, e de infraestrutura mínima, e geralmente essa morte atinge o povo negro. Quer dizer, cerca de 75% do alvo dessa letalidade policial, da polícia carioca, ele é negro. Juventude masculina e negra, exatamente, preferencialmente. Exatamente. Então a gente tem esse cenário, digamos assim, de terra arrasada. E nesse cenário de terra arrasada, a gente tem um governo do Estado que, só mais duas coisas e passar a palavra para as suas considerações. Quer dizer, é um cenário de terra arrasada, e ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de terra arrasada, a gente tem um governo que, após o episódio da menina Ágata, demorou muito para se manifestar, e quando se manifestou, foi no sentido de que essa guerra não vai parar. Foi no sentido de que isso é um efeito colateral necessário para o nosso projeto de segurança, e que já sinalizando que outras mortes como essa acontecerão. Um pouco parecido, Ricardo, com aquele comportamento dele quando da morte do rapaz do sequestro do ônibus. E aí eu não quero entrar no mérito, na discussão sobre a necessidade ou a desnecessidade daquela execução pelo sniper. Eu acho que isso comporta um outro tipo de debate, que não é o nosso propósito aqui. Mas eu quero discutir aqui o ato de comemoração.
né? Eu quero Sim. discutir aqui essa estética que revela uma ética, né? Quer dizer, posar na ponte de helicóptero, com as mãos para o alto, quer dizer, comemorando, dando pulinhos de alegria, porque uma pessoa foi morta, né? E aí, em termos específicos, mas o fato é que ela foi morta, é uma estética muito perigosa e muito reveladora desses tempos de necropolítica. Do mesmo jeito, ter demorado tanto a se manifestar relativamente a menina Ágata e se manifestar em termos tais que já sinalizou para a população do Rio de Janeiro que esse projeto vai continuar e que mais mortes acontecerão, é algo que me apavora, é algo que está deixando a gente doente, né? Pois é, Rafael, você quando me apresentou, você me apresentou como teólogo, né? E, de fato, essa é a minha formação de origem, essa é a minha especialização, é sobre isso, preferencialmente e basicamente, que eu escrevo, apesar de militar na área de educação, militar na área de política pública em educação. Eu queria contrapor, se essa é a palavra mais adequada, a todos esses dados que você colocou e que estão absolutamente corretos e infelizmente fazem parte da nossa rotina. A gente abre os jornais de manhã, a gente entra nas redes sociais e o que a gente encontra basicamente é isso. Uma polícia que mata absurdamente, uma polícia que tem alvos preferenciais da sua letalidade e uma polícia que também morre absurdamente, inclusive em razão de suicídio, por exemplo, o que mostra que o sistema como um todo está absolutamente carcomido, doente. Mas hoje pela manhã eu lia uma matéria no jornal Folha de São Paulo e a matéria me emocionou, me comoveu, porque ela dizia sobre o grupo de adolescentes internos na Fundação Casa, no estado de São Paulo, dos quais quase 900 estudantes, 900 adolescentes internados foram aprovados para a segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática. Por que isso não tem nada a ver com a morte da Ágata, isso não tem nada a ver com o episódio na ponte Rio-Niterói, mas isso revela que há alguns caminhos, há algumas saídas possíveis para a sociedade brasileira que passam, isso é clichê, é chover no molhado, passam necessariamente pela educação, mas não simplesmente qualquer educação, não é simplesmente a educação da classe média branca na escola privada, não é simplesmente a educação de um determinado grupo que preferencialmente tem acesso à escola de melhor qualidade, a educação de todo cidadão brasileiro em quaisquer condições que tenha. Então, se aqueles meninos e meninas que estão lá na Fundação Casa têm condições de fazer uma prova, serem promovidos, alcançarem um status, digamos assim, absolutamente privilegiado, porque se a gente fosse falar dos números aqui da Olimpíada de Matemática, a gente ia chegar à conclusão que eles estão aí numa elite intelectual, é porque, de fato, a gente tem condições, sim, não pelo caminho policial, não pelo caminho judicial, não pelo caminho, muito menos, né, pelo caminho da violência, que está por trás desse discurso de segurança, que infelizmente é o que tem sido implementado nas últimas décadas no estado do Rio de Janeiro, especialmente, mas no Brasil de uma forma geral. E aí, Rafael, assim, para a gente continuar a se perguntar, eu sempre me questiono sobre qual é a ideia que nossos governantes ultimamente têm sobre segurança. Uma questão, como você disse no início, meio filosófica. Afinal de contas, é segurança em relação ao quê? Ou seja, quais são as bases da nossa sociedade contemporânea, início do século XXI, no que diz respeito à segurança? Ou seja, nós advogamos pela segurança, nós defendemos bandeiras relacionadas à segurança, segurança das pessoas, segurança pública, mas, em geral, as ferramentas que nós utilizamos para garantir a segurança são as armas e a letalidade resultante do uso dessas armas. Ou seja, que sociedade é essa que se constrói, na verdade, a partir disso? Né? Como é possível garantir segurança numa cidade, numa região conurbada, né? Como é a do Rio de Janeiro, do Grande Rio, Grande São Gonçalo, Niterói, enfim, a partir da letalidade dos policiais. Então, esse é o primeiro questionamento que eu sempre me faço. O segundo, Rafael, e não quero me delongar muito nessa intervenção, tem a ver com a cultura que subjaz
e que, de certa maneira, dá legitimidade para que governantes e forças policiais continuem nesse tipo de empreitada. Porque a gente não pode se enganar que a ação da polícia não é uma ação arbitrária e isolada apenas das forças policiais. Elas vêm, digamos assim, a partir de um comando político que as antecede. Mas esse comando político, por outro lado, ele vem legitimado por um lugar cultural, por um discurso, por uma mentalidade média que, em certo sentido, corrobora, incentiva e, eu diria assim, de forma muito pessimista, exige do governante em geral esse tipo de atitude. Com isso, eu não estou dizendo que o governador do estado não tem a sua responsabilidade pessoal, né, na situação, no estado atual das coisas, mas ele o faz como uma espécie de reverberação daquilo que é um sentimento da população média. E um sentimento, e aí eu falo a partir da experiência teológica, que sentimento é esse? Que legitima armas, que legitima violência, que acredita no discurso da segurança a partir da violência, é uma coisa meio, sem nenhum preconceito nessa minha palavra, meio esquizofrênica, porque eu quero garantir segurança, ou seja, eliminar a violência, mas eu o faço pelas vias da própria violência, né? Pelas vias violentas. Isso corroborado, inclusive, por um discurso religioso. Não é? Os atuais governantes no Rio de Janeiro, para a gente pegar assim, um alinhamento, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? O governador de estado e o próprio presidente da República tiveram, os dados de Ibope, de Datafolha, mostram com clareza, estudos do IPEA, não é? Uma população de orientação religiosa, católica, evangélica, majoritariamente, mas de outros credos também, que conseguem harmonizar, equilibrar suas opções eleitorais, seus posicionamentos políticos ao lado de um discurso religioso, em tese pacifista, de amor ao próximo, de harmonia entre as pessoas, enfim. Há uma, repito, sem preconceito, né, com essa palavra, né, e com as pessoas vitimadas por esse problema mental, a questão, uma esquizofrenia, né, com relação a isso tudo. Você me levantou uma bola que eu vou cortar daqui a pouco e que eu acho que é muito importante nesse debate, que é a questão do discurso religioso propriamente dito, né, estrito senso. Eu queria que você avançasse um pouco nessa reflexão que eu acho que é muito oportuna. Mas antes disso, eu queria pegar um gancho numa coisa que você falou, que eu acho muito importante, né? Quer dizer, tá muito claro que o projeto é esse mesmo. O projeto, eu vi muita gente, principalmente nas redes sociais, no Twitter, muita gente até de boa fé, um pouco fazendo aquela crítica no seguinte sentido: olha, a polícia não pode fazer isso, a polícia está sendo disfuncional, a polícia está sendo atécnica, esse tipo de morte, esse tipo de efeito colateral, esse tipo de dano não é admissível. E a sensação que eu tenho é que as pessoas não se dão conta de que o projeto é um projeto de necropolítica mesmo. Sim. Quer dizer, a polícia ela está sendo funcional para o projeto ao qual ela está vinculada nesse momento. Né? É um projeto de produção de morte, é um projeto de produção de letalidade. Então não há disfuncionalidade no que está acontecendo. Há sim muita funcionalidade. Quer dizer, o propósito é esse. Então, portanto, um pouco pegando carona na reflexão que você faz, me parece que o debate ele é anterior, né? Ele é anterior à técnica. Né? E eu, nesses tempos, Ricardo, de pós-política, né? Nesses tempos em que a gente está... Muito eleitor de boa-fé foi seduzido, né, por essa discussão, né, de que não, eu tenho que votar no bom gestor, eu tenho que votar naquela pessoa que vai botar a técnica a serviço da sociedade, aquela pessoa que entende do assunto. Quer dizer, como se a técnica ela fosse desprovida de intencionalidade, como se a técnica fosse desprovida de ideologia, de nortes ideológicos. E, né? De ética, em última análise, né? Que a técnica fosse, que ela seja um valor em si mesmo, né? Ou seja, simplesmente ferramenta de trabalho, e não é. Exatamente, quer dizer... Então, me assusta muito porque
eu acho que assim, aconteceu a tragédia, a gente tem que fazer uma reflexão em cima dessa tragédia que seja profícua. E me parece que não é uma reflexão profícua olhar para essa tragédia que aconteceu e achar que o problema está na formação do policial, que o problema está no jeito como ele entra na favela, que uma política de redução de danos resolveria. Sim. Né? O problema é o jeito que ele anda, então vai entrar de outro jeito. O problema é usar helicóptero, então só usa o carro baixo. O problema é blindado, então entra sem blindado. Mas não me parece que a questão seja essa, né? A questão central é uma questão política. Sobre o que você está levantando, Rafael, eu particularmente vejo, concordando com você, da seguinte maneira. No mundo perfeito, no mundo teórico perfeito, seria possível fazer esse tipo de reflexão. A polícia usou de pouca técnica, a polícia foi negligente, a polícia exacerbou as suas funções. Ótimo, se foi assim, então a gente faz uma avaliação interna, troca comando, reorganiza as formas de preparação e de habilitação desses profissionais das forças policiais e tudo mais. Mas o que a gente percebe, por outro lado, e aí me permita fazer uma digressão muito rápida, historicamente, e aqui eu não estou falando novidade nenhuma, as forças policiais dos estados, de uma maneira geral, estão a serviço de determinados comandos de natureza política. No Brasil, em particular, e no caso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em especial, essas forças elas estão nítida e historicamente a serviço da garantia, da segurança daqueles que exercem o poder. Se é verdade isso lá no iniciozinho do século XIX, com a chegada da família real, a instituição da polícia como força de segurança do imperador, né, do rei de Portugal que vinha para o Brasil, isso com o passar do tempo se tornou mais verdade ainda no que diz respeito à segurança daqueles que comandam o Estado, não apenas sob o seu ponto de vista político, mas sob o seu ponto de vista econômico. Então fica claro que há, digamos assim, um determinado grupo da sociedade para o qual a segurança funciona de um jeito. Né? Ou seja, há determinados estamentos, há determinados gavetinhas na sociedade brasileira, carioca especialmente, em que segurança significa ter tranquilidade, sim, de ir e vir. Segurança significa, sim, ter uma rua minimamente segura para entrar com o carro na garagem, para sair, para ir à escola, para ir ao supermercado, ou seja, para transitar e viver com o mínimo de dignidade. Mas para a absoluta maioria da população, segurança significa não interromper essa calmaria aparente que existe. Então, essa cidade partida que é o Rio de Janeiro, fica claro qual é a função da polícia, ou seja, de um lado da cidade ela tem uma função e do outro lado da cidade ela tem uma função completamente diferente. O que me incomoda a mim, Rafael, e aí é um questionamento, novamente, filosófico, é sobre o policial em si, sobre o agente que está lá no fronte, propriamente dito, né? Porque se trata de um ser humano, se trata de uma pessoa que passou por uma formação, uma pessoa que tem uma história de vida, uma pessoa que, em geral, é egressa nem é a palavra mais adequada, é uma pessoa que está mergulhada nessas comunidades mais pobres, né? Ou seja, estudou nas mesmas escolas, enfrentou os mesmos problemas e por digamos assim, por um desvio, um atalho no caminho, está do outro lado dessa guerra, que é uma guerra entre pobres para garantir a segurança daqueles que estão do outro lado da cidade ou estão do lado de baixo do morro, né? E que não tem esse lugar na sociedade. Então, esses questionamentos que não são novos, não tem nada de ineditismo nisso, eu acho que são eles que a gente precisa trazer à tona. Por quê? E aí eu volto no que você mencionou, porque não se trata de uma questão de preparar melhor o policial simplesmente. A polícia é bem preparada? Não é bem preparada. Ela precisa de melhores condições de trabalho, melhor formação, inclusive de natureza humanística, mas isso não resolverá se o comando político não tiver ou melhor, não for outro, não passar por uma experiência revolucionária, no sentido marxista dessa palavra, ou seja, revolver essas instituições de modo que elas estejam a serviço de outros valores, de outras prioridades, né? A sensação que eu tenho, e eu concluo essa intervenção dizendo isso, é que no fundo,
toda a sociedade brasileira contribui com seus impostos e os pobres contribuem proporcionalmente muito mais do que os ricos, para manter forças de segurança que, na verdade, garantem uma segurança idealizada apenas para um segmento muito pequeno dessa população. Perfeito. Uma classe, né? Classe, exatamente, é o conceito clássico de classe social, né? Ricardo, queria aproveitar um pouco aquele outro gancho que você abriu, e aí, se me perdoe a minha atecnia, né? Porque não é uma ciência que eu tô longe de dominar, mas você eu tenho certeza que domina. Quero abusar um pouco aí dessa tua expertise. Você é um teólogo de extração evangélica, correto? Sim. Minha família é de formação protestante, metodista. A igreja metodista, eu acho que vale a pena, rapidamente, a igreja metodista é uma igreja filha, digamos assim, da tradição reformada inglesa, da igreja anglicana, igreja que se separou, digamos assim, de Roma, da igreja católica romana no século XVI, mas uma igreja que nasceu, a igreja metodista, em pleno século XVIII, em plena Revolução Industrial na Inglaterra, e nasceu exatamente inspirada por força das condições subhumanas de trabalho, de vida, a que eram submetidos trabalhadores, trabalhadoras, crianças, né, naquele cenário. O curioso é que, apesar de a Revolução Industrial na Inglaterra ter tido essa densidade social, humana, né, muito negativa, foi só nos Estados Unidos, no final do século XVIII, já com a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, que a igreja metodista precisou se desligar da igreja anglicana e se tornar uma instituição autônoma. E foi dessa igreja americana que vieram os primeiros missionários evangélicos, protestantes, para o Brasil. Eu estou falando mais ou menos de meados do século XIX, quando chegaram no Rio de Janeiro missionários batistas, presbiterianos, metodistas e congregacionais. Foram as 4 chamadas igrejas de missão. Já havia presença protestante anterior, com os luteranos, sim, especialmente, inclusive aqui em Friburgo, né, 1824, né? Mas não havia entre os luteranos, por exemplo, uma preocupação proselitista, coisa que, com a chegada dos missionários norte-americanos, 50 anos depois, essa preocupação estava na ordem do dia. A igreja metodista, diferentemente, naquele momento, ela chega à cidade do Rio de Janeiro e ao interior do estado, meio que seguindo a rota do café, né, das plantações de café, ela chega com uma preocupação eminentemente social, né? Uma das primeiras instituições metodistas no Rio de Janeiro está na favela da Gamboa, na região portuária do Rio, que é o Instituto Central do Povo, que basicamente nasceu como a primeira creche, digamos assim, no estado, na cidade do Rio, e com uma pegada, com uma preocupação de natureza pública, ou seja, essas crianças que estão aí nesse morro, não tem escola, não tem onde estudar, e a igreja chega com essa vocação. Então essa é a minha formação, né? Ou seja, eu aprendi a olhar para o Evangelho, a olhar para a Bíblia através dessas lentes, ou seja, de uma igreja preocupada, ocupada fundamentalmente com a questão social. A igreja metodista hoje é outra, completamente diferente, ela foi meio que solapada pelos grandes movimentos evangélicos ocidentais, Estados Unidos, Europa, América Latina, os chamados movimentos pentecostais, né, a teologia da prosperidade, essa coisa do discurso da vitória, o discurso do enriquecimento, né, que está um pouco na base da eleição da bancada evangélica, da eleição do próprio presidente da República atualmente, Jair Bolsonaro. Exatamente. Você concluiu a tua intervenção com a pergunta que eu queria fazer. Quer dizer, na tua visão, como foi possível ter manipulado esse sentimento religioso, que foi completamente central no último processo eleitoral, em favor de um projeto de assassinato em massa, de matança generalizada? Quer dizer, porque isso não foi escondido do eleitor. Sim. Né? Tanto Bolsonaro quanto Witzel apresentaram plataformas de campanha violentas, né? Claramente violentas, sim, né? Sim, sim. No que diz respeito ao acesso da arma, no que diz respeito ao recrudescimento da violência policial, no que diz respeito à licença para matar. Então, assim, ninguém foi enganado, né? Ninguém comprou gato por lebre. As pessoas votaram sabendo que estavam votando num projeto de necropolítica. Mas
como foi possível ter manipulado, quer dizer, por mais que as igrejas de segmento neopentecostal, né, estejam agarradas nessa coisa da teologia da prosperidade. Quer dizer, no fim das contas, o problema que eu sempre vi na teologia da prosperidade era ser um negócio egoísta, né? É a minha relação com Deus e o que importa é o que Deus dá para mim, porque eu louvo muito e eu vou enriquecer. A gente imaginava até muito pouco tempo atrás que o problema da teologia da prosperidade era muito mais doutrinário apenas do que propriamente prático, né? Exatamente. Ou seja, com relação... Então, que conexão é essa que se estabeleceu entre essas religiões de base pentecostal, neopentecostal, protestante, com essa política da morte? Quer dizer, aonde que está essa liga que esses políticos souberam enxergar, souberam cultivar e ganharam a eleição em cima dela, um pouco em cima dela, né? Porque também justiça seja feita. Muito católico espírita e, enfim, de outras denominações votaram nesses seres. E outras candidaturas também. Exato. Né? Eu queria começar exatamente por aí, Rafael. Dizer que, embora haja, né, um quantitativo que eu me arriscaria a dizer que é a maioria, né, de pessoas que fizeram opções, no meu modo de compreender, equivocadas sobre as últimas eleições, há contingentes bastante expressivos. Se não são expressivos do ponto de vista numérico, são expressivos do ponto de vista da qualidade das reflexões, do aprofundamento das questões, da crítica e mesmo de formação de opinião, né? As igrejas evangélicas no Brasil cresceram no século XX de maneira exponencial. Elas respondem, digamos assim, por uma parcela bastante significativa da população. Os números são muito, muito difíceis de serem fechados, porque uma coisa é a fé que o indivíduo professa, outra coisa é a igreja que ele pertence, outra coisa é em que nível que isso de fato impacta nas suas escolhas, nas suas decisões ao longo do tempo, inclusive decisões de natureza eleitoral. Mas há sim, há igrejas, há grupos de reflexão espalhados pelo país, estão aí nas redes sociais, participam dos meios de comunicação, fazendo reflexão crítica sobre o atual estado das coisas, né? Perfeitamente possível, por exemplo, a gente encontrar grupos que fazem reflexão de esquerda, reflexão marxista, reflexão progressista, crítica sobre a situação do Brasil, a situação do estado do Rio de Janeiro. Então, feito esse parênteses inicial, eu te responderia o seu questionamento dizendo o seguinte, Rafael. No final do século XIX, quando os evangélicos chegaram no Brasil, eles chegaram num país cristão. Ou seja, diferente de um missionário que vai, por exemplo, para a Terra Santa, como nas Cruzadas, né, dominada pela presença muçulmana, diferente daquele que vai, por exemplo, para regiões africanas e que tem lá as religiões autóctones, na Austrália, na Indonésia, na Ásia, em outros cantos do mundo, ou mesmo diferente dos próprios portugueses e espanhóis ao chegarem na América Latina, nas Américas de uma maneira geral, e encontrar por aqui as populações autóctones com suas religiões, o evangélico que chega no final do século XIX, no Rio de Janeiro, no Brasil, ele encontra uma população católica. Então, o discurso evangélico, ele é um discurso, em primeiro lugar, anticatólico. Observe que ele já começa uma contradição em termos, porque ele vem com uma pregação bíblico, evangélico, cristã, que é a pregação e que é a doutrina vigente nesse continente, porque a Igreja Católica é cristã, ela é bíblica e ela é evangélica. Existem minúcias nas doutrinas que fazem os confrontos, desde as reformas, a reforma protestante, anglicana, a calvinista, e mesmo durante a Idade Média houve muitos movimentos de interlocução, de disputa, mas de natureza doutrinária. Então, esse é o primeiro ponto. A Igreja evangélica chega no Brasil com uma postura anticatólica. Em segundo lugar, ela chega com uma postura anticultural, anticultura local. É um cristianismo contra a cultura. Então, por exemplo, todo mundo que nos ouve tem algum tipo de experiência com a imagem do crente, que é um indivíduo que não fuma, é um indivíduo que não bebe, é um indivíduo que não vai a uma festa, é um indivíduo, enfim, que não participa ativamente da vida social.
Por quê? Porque ser crente, ser evangélico naquele contexto era muito difícil de se diferenciar se não fosse pela agenda dos costumes. Então, forjou-se, digamos assim, a identidade evangélica no Brasil como uma identidade da negação. Eu sou evangélico na medida em que eu não sou católico. Eu sou evangélico na medida em que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não danço, que eu não participo daquilo que é a vida da sociedade. No que diz respeito às religiões afro-brasileiras, por exemplo, e se não as religiões propriamente ditas, e aqui eu estou me referindo no caso do Rio de Janeiro mais especificamente à Umbanda, né, que é um fenômeno muito curioso e muito interessante de ser estudado, porque é uma coisa meio que genuinamente carioca, né, a Umbanda, no início do século XX, a postura dos evangélicos é uma postura de guerra, de combate. Então, no meu modo de entender, quando começam a surgir as lideranças políticas alinhadas aos grupos evangélicos, essas lideranças, elas não fazem mais do que personificar essa batalha, a batalha contra a sociedade. Ser evangélico, e aqui eu estou me referindo às mentalidades, né? Isso não tem a ver naturalmente com um discurso explícito, né? Mas com comportamentos, com uma ética de atitudes em relação ao outro. Então, a liderança evangélica nós vamos alcançar o poder para mudar tudo isso que está aí. Ou seja, quando o discurso do presidente da República é um discurso absolutamente evasivo, vazio e genérico, tem que mudar isso que está aí, isso representa muito para uma população que sempre foi perseguida, discriminada, porque os evangélicos chegaram muito pequenos, em muito pouca quantidade, né? E sempre foram vitimados pelo preconceito, pelos estereótipos, pela estigmatização e, portanto, pela discriminação também, né? Então, nessa queda de braço, quando a igreja evangélica ganha corpo, e ela ganha, digamos, condições de disputar espaços, inclusive na política institucional, ela o faz pela lógica da guerra, pela lógica do combate, né? Mas isso tudo não responde, para mim, pessoalmente, a adesão, por exemplo, ao discurso armamentista, ao discurso de liberação ou de incremento da legislação sobre o uso de armas, sobre a questão da redução da maioridade penal, a legislação penal de uma maneira geral, essa lógica de que a boa polícia é a polícia que prende, é a polícia que mata, a lógica boa de que o poder judiciário está funcionando na medida em que ele prende, mantém preso, né? Essa unidade, essa relação necessária entre esse tipo de discurso e o discurso evangélico ainda soa para mim como um mistério. E eu só tenho uma saída, na verdade, para responder isso. Dia desses eu gravei um vídeo num canal que eu tenho no YouTube falando exatamente sobre isso. Os evangélicos chegaram a um ponto. E aqui eu estou me referindo ao evangélico porque nós estamos falando desse grupo, mas eu poderia falar sobre qualquer outro grupo religioso. Quando essas instituições religiosas elas se tornam tão fortes e tão presentes na vida dos cidadãos que elas vêm na frente da experiência espiritual propriamente dita, ou seja, da experiência pessoal de fé, de espiritualidade, e que seria uma voz crítica com relação à instituição. Está, Rafael, com isso eu concluo essa intervenção, na gênese, né, tá assim no DNA da igreja protestante, uma crítica de si mesma, né? Por isso, inclusive, que as igrejas protestantes são multifacetadas, totalmente divididas entre si, às vezes por causa de um detalhe doutrinário, uma questão política, os CNPJs se dividem, né? Por quê? Porque ela tem uma leitura sobre si mesma muito crítica. O que eu acho que nós estamos experimentando nesse início do século XXI é uma liderança evangélica que tem
nítidos interesses de natureza política e econômicos, interesses esses que fazem forjar, meio que bitolar o discurso religioso propriamente. A gente inverteu a lógica. Não é o evangélico que quer chegar ao poder, mas poderosos que se utilizam do discurso evangélico para formatar determinadas pautas. E aí, um puxadinho aqui na minha fala, é que faz a gente entender um pouco esse discurso super conservador, porque o discurso, entre aspas, para o bem da família, para os costumes, etc., ele é um agente garantidor da ordem. Ordem que é irmã da segurança, ordem que é irmã da segurança que, por sua vez, é irmã e legitima a ação policial que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, você imagine, é possível a gente encontrar no jornal hoje notícias sobre grupos evangélicos ligados ao tráfico de drogas, que são capazes de entrar num centro espírita, destruí-lo com armas de fogo em nome da doutrina, né? Ou seja, que loucura que nós chegamos com relação a esse fenômeno todo, né? Impressionante. Não, você traz uma reflexão realmente muito, muito oportuna, né? Porque eu acho que o bolsonarismo, né, de uma forma geral, eu acho que é uma análise que a gente faz à quente, né? Mas é uma análise que precisa ser feita. Ou seja, ele tá bagunçando as ideologias, né? Ele está bagunçando os lugares de fala, ele está bagunçando as posições político-ideológicas, quer dizer, nunca antes a gente viu uma confusão tão generalizada, né? Quer dizer, uma contradição tão evidente, né? E parece que é exatamente a forma, a sua conclusão, ela me contempla muito, quer dizer, é um uso deliberado, né? É um atalho de oportunismo político, né? Por parte de lideranças que de fato se apropria de uma história, de uma força, de uma potência, né, religiosa, que é a coisa evangélica, e usa isso de uma forma distorcida. Guardadas as devidas proporções, né, e garantindo, né, para que a gente não caia em anacronismos, coisas muito parecidas aconteceram ao longo da história. E se a gente pensar na Idade Média, quer dizer, não dá para justificar, né, o terror da Inquisição, por exemplo, né, de ações de tortura, etc., da Inquisição, simplesmente fazendo um sinal de igualdade com relação à Igreja Católica, né? Ou seja, ela foi utilizada como instituição para realizar um determinado expediente de poder, que é o que me parece que está acontecendo com a Igreja Evangélica. Aconteceu na Europa, pós-reforma protestante, aconteceu em plena Revolução Inglesa, em plena Revolução Industrial, as próprias experiências de independência dos Estados Unidos, combate à questão da escravidão, em tudo isso houve essa amálgama, né, entre as instituições religiosas, estou me referindo a todas nesse caso, instituições protestantes, né, e o expediente de poder, o expediente político, propriamente dito. Agora, Rafael, eu acho que há um dado que eu não mencionei e que o bolsonarismo capturou de forma singular até agora, que eu vou deixar para falar a palavra um pouco mais para frente, para construir a ideia, que é o raciocínio de que na captura da sociedade, ou seja, como nós temos uma mensagem, e essa mensagem evangélica, ela é a verdade que vai salvar o mundo, né? Isso é um discurso muito forte das religiões, que é a pretensão da salvação. Ou seja, nós estamos numa missão salvífica. Nós estamos indo para livrar aqueles que não creem como nós de algo eternamente negativo, que é o inferno, que é o demônio, que são as penas aí, espirituais, né, que a pessoa está submetida. É um pouco parecido com que chegaram missionários, por exemplo, aqui pela América, pregando para índios, pregando para negros, né? Coisas dessa natureza. Mas ao lado disso, existe algo no discurso evangélico latino-americano que é a figura do messianismo, né? Figuras que vêm para ser uma espécie de intermediário de Deus e das verdades divinas
para uma população ignorante que não conhece a verdade, né? Então, essa figura messiânica, ela hoje nitidamente está sendo incorporada, digamos assim, por lideranças políticas. No caso do bolsonarismo, é curioso porque ele sequer tinha relações mais estreitas com as instituições evangélicas, né? Ele, em plena campanha praticamente para a presidência da República, é que ele foi ser batizado, né, nas águas lá dos rios para simbolizar para essa população que ele é um dos nossos. E ele, em certo sentido, corporifica todas as nossas intencionalidades, todas as nossas aspirações. Esse tema do messianismo, Rafael, ele, se você me permite fazer assim uma reflexão um pouco mais elaborada a respeito, ele esbarra lá nessa lógica do governador Wilson Witzel com relação à morte, por exemplo, da menina Ágata. Eu me explico. Qual foi o depoimento dele 3 dias depois de ocorrido o assassinato, né? Ele disse assim: não, eu esperei porque a minha oposição política está fazendo palanque disso e está supervalorizando aquilo que eu considero ter sido um efeito colateral de uma guerra que a gente precisa empreender. Em outras palavras, o que o Witzel está dizendo é um discurso profundamente religioso, embora ele não se utilize da linguagem religiosa. Ele está dizendo assim: entre o estado atual de caos que nós estamos vivendo e o estado de segurança que nós estamos prometendo, existe um deserto para ser atravessado. E esse deserto, ele obrigatoriamente é experimentado com sacrifício. E o sacrifício significa o derramamento de sangue de pessoas inocentes. Esse tipo de discurso é um discurso religioso e não é um discurso novo, né? Quantos de nós já não ouvimos nos templos cristãos essa lógica de que entre a terra da escravidão e a terra da liberdade, a gente precisa passar pelo deserto. No deserto a gente sente fome, no deserto a gente passa necessidade, morre muita gente, mas são, digamos assim, os ossos de um ofício para a gente alcançar a terra prometida. Ou, se você quiser aprofundar um pouco mais a discussão, todo cristão é capaz de reproduzir aquela máxima, que a gente poderia falar rapidamente sobre ela, mas aquela máxima que Jesus morreu para que todos tivéssemos vida. Ou seja, é a lógica do sacrifício. A vida, a paz, o bem, a segurança só são alcançados mediante sacrifício. E não qualquer sacrifício. Sacrifício de inocentes. O Bolsonaro, para ser eleito, para ser afastado dos debates, por exemplo, foi quase que imolado, né? Com uma facada. Quer dizer, a estética de tudo isso é alguém que se sacrifica, entrega a sua própria vida em favor dos demais. Muito bom. Enfim. Agora, Ricardo, ok, quer dizer, mas para quem não está entendendo esse deserto como um sacrifício, né? Para quem está... Tem muita gente ficando doente com o que está acontecendo, né? Do ponto de vista... Quando eu falo do deserto, só me desculpa, isso talvez me ajude a entender um pouco a figura do policial. O policial que está lá no fronte, que é pobre, que ganha pouco, que, puxa, não consegue andar com tranquilidade na rua porque ele é uma vítima em potencial o tempo todo. Né? E esse camarada, não, mas eu estou participando de um projeto salvador. Né? Não, eu me arrisco a dizer, sem base estatística nenhuma, nem empírica, mas é puro achismo, que se for feita uma pesquisa de opinião, é capaz de, mesmo com a morte da menina, mesmo que as pessoas todas tenham ficado comovidas, honestamente comovidas com a morte da menina Ágata, quer dizer, tem muita gente comovido e disposto a atravessar esse deserto, quer dizer, entendendo que essa foi uma tragédia necessária para você poder chegar nesse paraíso. Que é o discurso do governador. É isso que ele está dizendo. Vamos recrudescer nesse expediente, porque nós estamos convictos que é ele que vai nos levar para a segurança. Para chegar nessa terra prometida. Exatamente. Né, assim.
Mas então, Ricardo, eu te pergunto o seguinte, e a galera que não está entendendo que isso é deserto, que tem uma gente também do campo, principalmente da esquerda, e a galera que ouve, acho que majoritariamente esse podcast, quer dizer, que está entendendo que o buraco só está mais fundo, né? Que está entendendo que a gente só está se afundando cada vez mais. E eu tenho visto hoje em companheiros e companheiras um signo de desesperança, né? Uma coisa assim, e é uma desesperança imobilizante, politicamente imobilizante, porque a força do Estado Penal ela é avassaladora. E ela é avassaladora em todos os sentidos, não é só do ponto de vista prático e concreto, ela é avassaladora também do ponto de vista do simbólico. Né? É muito difícil você fazer um debate, por exemplo, em que você proponha para o teu interlocutor uma solução que passe por uma questão não penal, por uma medida de outra natureza. Né? Toda vez que a gente tenta levantar o debate do abolicionismo, por exemplo, o interlocutor sempre fala, mas o que você propõe para botar no lugar disso? Quer dizer, ninguém se entende mais como sociedade fora, né, da coerção, fora da pena, e eu acho que isso dava um outro podcast onde interagiria muito bem os temas segurança e religião, né? O tema política criminal e religião. Acho que a origem última da pena, sem dúvida nenhuma, é um traço religioso, né? Mas enfim, voltando, quer dizer, tem uma galera que está na desesperança, que está no imobilismo, que está achando que não tem nada para fazer, que o negócio é ir para a montanha e ler, porque é o que restou. Né? A ação política está muito obstada por esse conjunto de acontecimentos. Né? As pessoas estão apavoradas realmente, né? Muitas doentes, inclusive, como eu falei aqui no início. Quer dizer, e o que a gente pode falar para esses, né? Para os nossos? Pois é, essa é uma questão, Rafael, que eu me pergunto todos os dias para mim mesmo, né? Para a gente se manter em algum sentido mobilizado, instado a continuar vivendo, quer dizer, e continuar acreditando nos valores democráticos, valores humanísticos, né? Que baseiam nossas ações. Eu, sinceramente, eu não sei te responder. Eu não sei. Neste momento, eu não sei te responder. Eu, inclusive, tô lançando um livro. O título do livro A Realidade Não É o Nosso Quintal, que é uma brincadeira um pouco com a ideia de que, por mais que a gente analise as coisas que estão ao nosso redor, a gente não é o nosso quintal. Ou seja, eu não domino aquilo ali, e a todo tempo aparecem, pululam, né, coisas novas e que nos impressionam e que nos desalojam e que fazem com que convicções, certezas que a gente tinha há pouco se dissipem. Mas por outro lado, eu digo lá no prefácio que eu faço desse livro, na introdução, eu digo assim, a gente tem uma tarefa muito, muito ingrata, que é analisar o nosso momento de dentro dele, ou seja, de dentro do furacão. Né? A história vai nos cobrar isso, certamente, porque vão olhar daqui algumas gerações para trás e vão dizer assim, pô, esses caras estavam olhando a coisa completamente enviesada, completamente equivocada. Mas é a nossa tarefa, quer dizer, a gente está dentro do furacão, a gente precisa olhar e tentar entender o que está acontecendo e, de alguma maneira, se segurar para o furacão não levar a gente. Acho, inclusive, que as opiniões e as avaliações que vierem depois virão, em certo sentido, um pouco motivadas também pelas que a gente fizer nesse momento da história. Né? Me chamou muita atenção autores internacionais, né, sociólogos, historiadores, gente que está se dedicando a escrever artigos de 40, de 50 páginas, procurando referenciais teóricos para entender o fenômeno do bolsonarismo, por exemplo, no Brasil. Ou seja, não é pouca coisa, né? Nós estamos diante disso. Minha resposta, Rafael, embora eu não saiba exatamente qual seja, ela vai em duas direções, né? Vou começar pela questão religiosa, teológica, porque eu acabei levantando essa bola aqui, eu tenho a obrigação de colocá-la no chão, pelo menos segundo o meu ponto de vista. A teologia do sacrifício, ela é uma escolha teológica feita ao longo da história. Ao lado, atrás e na frente de muitas outras escolhas que houve. A teologia do sacrifício é uma ideologia, digamos assim, é uma lente através da qual se lê a religião. É perfeitamente possível ler a morte de Jesus, que eu mencionei,
sob a perspectiva do sacrifício. Um inocente que cumpre uma pena capital para benefício, substituindo toda uma humanidade. Essa é uma leitura que a gente abre lá a Bíblia e encontra uma série de textos que referendam essa leitura. Mas o sacrifício de Jesus pode ser lido, ou melhor, a morte de Jesus pode ser lida não sob a perspectiva do sacrifício, mas sob a perspectiva talvez da solidariedade, ou seja, alguém que acredita firmemente em determinados valores, está disposto a ir até as últimas consequências em nome desses valores, e esses valores têm a sua centralidade nas pessoas, no ser humano, basicamente, porque é o Jesus que vai lá atrás do cego, é o Jesus que vai lá atrás do leproso, é o Jesus que traz para o centro da discussão as crianças, as mulheres, os estrangeiros. Quer dizer, as vítimas da discriminação daquele momento são aquelas preferenciais que ele traz para a sua zona, digamos assim, de ação, de atuação, de interferência, de predileção, eu diria. Mas ele é capaz não apenas de discursar sobre isso, ele é capaz de enfrentar as instituições constituídas judaicas e romanas e morrer na mão das duas. Porque a morte de Jesus é resultado de uma pena romana, lá no Pôncio Pilatos, a cruz, e é resultado de uma pena da instituição judaica, do sumo sacerdote, do Caifás, do templo. Não é? Um acusa ele de ser rei dos judeus, o outro acusa de ser o filho de Deus, ou seja, são acusações meio que para nós hoje não fariam muito sentido, mas elas são uma espécie de síntese das ameaças que é Jesus, tanto para o judaísmo quanto, naquele momento, o judaísmo do Templo de Jerusalém, quanto para o Império Romano. Então, Jesus não morre no meu lugar, não morre no lugar de ninguém, ele morre da mesma maneira que todos que são vítimas do sistema. Já houve quem disse, de modo muito melhor do que eu estou conseguindo dizer agora, quer dizer, o assassinato de Jesus, ou melhor, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, não morreu atropelado por um dromedário lá na Palestina do primeiro século, né? Ele é vítima de um crime de Estado. Ou seja, um Estado que entende aquele cidadão do seu Estado como uma ameaça e o aniquila. Neutraliza. Então, nesse sentido, ele não está no lugar dos outros, mas ele está ao lado dos outros, que experimentarão essa morte. Então, é por isso que eu entendo que, quando eu olho para a menina Ágata, assassinada de maneira absolutamente irracional, grotesca, violenta, dentro de uma Kombi, voltando da escola para casa, né? Em tese, na segurança dos braços da mãe, do seio da família, quer dizer, no lugar da sua habitação, por mais precárias que sejam as situações, enfim, ela está dentro de casa, né? Ilustrativamente falando. Quando essa menina morre Jesus com ela, ou seja, morre aquele que, em certo sentido, assume aquele lugar. Ele não a substituiu na morte, mas é a morte da qual ele participa. E aí, claro, a gente enfrenta uma questão teológica última, que é uma espécie da impotência de Deus. Ou seja, diante dos desígnios que os seres humanos escolheram ao longo da história, é como se o respeito de Deus pela liberdade humana fosse de tal monta que a história segue sem a intervenção, sem a interrupção, né, de Deus. Isso é absolutamente radical, isso é absolutamente renovador. E aí, respondendo essa questão teológica, eu iria para a dimensão política, Rafael, porque qual é, se você me perguntar assim, Ricardo, qual é lá na mensagem lá do Evangelho, basicamente, o pano de fundo da morte de Jesus? Bom, a primeira página do Evangelho, quando perguntam para ele, você está pregando o quê? Ele diz assim, eu vim pregar o reino de Deus, ou seja, a palavra de Jesus é uma palavra de natureza política, né? Lá em grego, lá o basileia é o reinado, ou seja, é uma ação de poder sobre a sociedade, sobre a vida humana, né? E é exatamente essa ação de poder que ele desarticula, que ele critica, que ele questiona.
que eu estou querendo dizer com tudo isso, basicamente, é o seguinte: não há caminho que não seja o caminho da política. E aí eu faria uma cambalhota aqui para a gente voltar lá naquela partezinha do nosso bate-papo, quando você mencionou assim, esse discurso ideológico dominante na sociedade de que os políticos estão a serviço, estão cumprindo um serviço técnico para gerir, administrar, digamos, fria, matematicamente, uma sociedade. Não. A administração de uma sociedade funciona usando aquela palavra lá do Evangelho, na forma de um reino, ou seja, são escolhas de natureza política, né? Então, me parece que o caminho para que coisas dessa natureza diminuam ao ponto de se tornarem razoáveis dentro de uma sociedade, porque acidentes acontecem, infelizmente a vida é dinâmica, a vida não é perfeita e as coisas dão errado, infelizmente, muito mais do que a gente imagina. Mas isso não pode virar regra, né? Para que ela ganhe a consistência da razoabilidade, o caminho é de natureza político, no meu entendimento. O caminho passa pela mobilização, portanto. Exatamente. E aí, Rafael, é claro que é uma outra discussão, não cabe aqui nesse episódio do podcast. A gente precisa se perguntar o que é que há entre os diferentes setores da política progressista, democrática, que tem valores humanísticos de fato no seu bojo, né? Na sua base, que pode unir essas lideranças, que pode unir esses grupos no enfrentamento dessas forças. Porque eu sinceramente acho que ou a gente é capaz de se mobilizar em prol, né, de uma agenda minimamente humana, ou a gente a história vai virar essa página e nós vamos ser cobrados no futuro por não termos nos mobilizado. Não estou aqui me referindo que o líder A tem que se unir com o líder B, que tem que se unir com o líder C, partido, não estou me tratando disso, estou tratando da questão mesmo da mobilização das pessoas como um todo. Ricardo, caminhando aqui para o nosso final, você acha que é possível, quer dizer, é possível a gente alimentar uma esperança, ou é possível a gente caminhar por um horizonte de ruptura dentro desse modelo econômico de capitalismo dependente, quase que agrário? Quer dizer, o Brasil, enfim, embora seja uma economia de importância, de escala mundial, a gente é um celeiro, né, do mundo, de países desenvolvidos, enfim, de outros países do mundo, né? Quer dizer, o Brasil não viveu plenamente uma revolução industrial. A gente, em termos tecnológicos, estamos muito atrás, inclusive, de países aqui, enfim, Bolívia, Chile, Argentina, enfim. Então, assim, você considera possível, quer dizer, porque o sistema penal e essa necropolítica, ela é muito funcional para os processos de acumulação de capital, né? Elas andam muito de mão dada, né? Principalmente em países de capitalismo periférico como o nosso, né? É absolutamente necessário para os processos de acumulação de capital que as pessoas que não estão absolutamente integradas aos processos de economia formal sejam neutralizadas. Acho que nem era o caso da menina Ágata, enfim, me parece que... Nesse aspecto, o argumento do Witzel está correto. Foi um efeito colateral. Exatamente. Não pelos argumentos dele, mas... Exatamente, com muitas aspas, exatamente. Então, assim, mas o fato é esse, quer dizer, num modelo econômico que demanda a intervenção policial como uma engrenagem necessária para fazer essa roda girar, quer dizer, como um azeite que alimenta essa estrutura e que faz com que ela funcione com níveis de perfeição invejáveis, porque é disso que se trata. Quer dizer, um nível de letalidade policial desse é invejável do ponto de vista daquilo para o qual o capitalismo se propõe. Exatamente. Da sua eficiência. Exatamente. E uma eficiência que não é interposta por uma mobilização, por exemplo, popular, porque me parece que em qualquer lugar razoável do mundo, uma polícia que mata 200 pessoas todos os meses, ela teria uma reação da população minimamente. E não há essa reação. Né? Não há reação e não há, isso nem provoca... Organizada, né? Pujante, e isso não provoca um debate, digamos, estrutural, né? Quer dizer, ninguém está pensando nesse momento, por exemplo, que a legalização das drogas, né, do pequeno varejo das drogas, talvez seja um caminho
de redução, de racional para reduzir a letalidade policial. Mas não se debate isso. Quer dizer, a semana toda o que se debateu foi quer dizer, o efeito prático da morte trágica da menina Ágata foi a retirada lá da tal licença para matar do projeto antipobre, antipreto do ministro Sérgio Moro, do ainda ministro Sérgio Moro. Né? Não vou dizer que não foi um efeito positivo, né? Evidente que foi, mas ainda estamos operando no campo do simbólico. Positivo dentro dos limites, né, digamos assim, de uma visão de mundo que não é alterada. Exatamente. Olha, Rafael... E é reativo, né? Quer dizer, é isso, não houve uma... a menina Ágata morreu, a gente tem que fazer dessa morte semente para uma coisa boa. Então vamos debater a legalização das drogas? Isso. Não, o máximo que a gente conseguiu foi reagir a uma porcaria de um projeto que está lá, mal escrito, atécnico, estúpido, imbecil, feito com rancor, por gente que não entende do assunto, não domina absolutamente nada. E a única coisa que a gente conseguiu fazer foi reagir àquilo, né? Nada mais. E, inclusive, a reação, ela atende muito mais aos interesses de quem está no comando do que propriamente a quem está reagindo, porque a reação ela é muito localizada e ela não afeta as estruturas daquilo que efetivamente estão acontecendo. Então, o que eu vou dizer aqui é absolutamente cruel, mas eu peço licença aos nossos ouvintes para dizer o seguinte: às vezes a discussão em torno da morte da menina Ágata, ela se torna tão enfadonha, não é? Porque ela, primeiro, não utiliza essa experiência última daquela família como semente para modificar as coisas, como você bem disse, e ela fica girando em torno de si mesma e não muda em nada a estrutura de poder, a estrutura do comando da política, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Te respondendo, Rafael, assim, a minha percepção, eu não sei os dados estatísticos, mas o Brasil está seguramente entre os países do mundo em que há a maior concentração de renda e de riqueza na mão de uma parcela cada vez menor e cada vez, digamos assim, mais blindada dessa sociedade, né? Mesmo os próprios países europeus, norte-europeus, por exemplo, países de experiência capitalista, de experiência de mercado, embora tivessem, e alguns ainda tenham, governos de inclinação socialista ou de ideais, digamos assim, sociais-democratas, pelo menos, né? Mesmo nesses países está claro que quanto mais divisão, quanto maior é o abismo entre aqueles que concentram a riqueza e a renda e a imensa maioria dos pobres, maior a violência, maior a letalidade, maior a, digamos assim, a instabilidade e a insegurança dessas sociedades. Mesmo esses sistemas de mercado, de economia de mercado, com proteção da concorrência, com proteção da livre iniciativa, essas coisas todas que inclusive estão lá na nossa Constituição, mesmo nessas sociedades está claro que não pode ocorrer isso dessa forma. Eu, sinceramente, eu não acredito que o sistema vá se autogerir ou se auto-organizar, como queria lá o Adam Smith, lá com a mão invisível, né, que se auto-regula. Ele não se auto-regulará. Nós temos experiências históricas razoavelmente robustas, né, ou bastante robustas, para nos mostrar que isso não acontecerá. Um exemplo que eu gosto sempre de dar sobre isso, no início do século XX, nos Estados Unidos, quer dizer, a Standard Oil ganhou uma proporção tal que o Estado americano olhou e disse assim, não é possível que uma empresa seja quase que maior do que o próprio Estado, né? Ou seja, ele precisou intervir politicamente para poder dividir a empresa, enfim, dar condições mínimas ali de pulverização da renda e da riqueza. Então a minha resposta é não, ou seja, ou a gente vai novamente pela via política, pela escolha, né, pela luta por uma forma diferente de gerir a riqueza, ou a gente não consegue. Você acha que o debate do sistema econômico ele tem centralidade, né, na questão da violência, né? Sem dúvida. E com isso não é aquela relação necessária, clichê, de que pobreza gera violência. Não é disso que está se tratando. Gera violência e gera agentes de violência. Não significa disso. Que pobreza é igual a criminalidade. Não é essa a necessidade. Mas
a concentração de riqueza e a concentração de pobreza faz seguramente com que o discurso da segurança seja legitimado para usar de força contra especialmente os pobres, que em certo sentido ameaçam a concentração da riqueza. Perfeito. A gente na criminologia crítica tem digamos, essa visão, né, de que a questão, a pobreza ela é mais criminalizada, né? Ela está mais suscetível às ações de criminalização. Não tem nada a ver, de fato, a situação de pobreza com a elevação de indicador de violência, senão que é o contrário. Quer dizer, o fato do sujeito estar numa situação de pobreza torna ele mais vulnerável à ação estatal repressiva. Não é uma leitura, me permita aqui a terminologia filosófica, né? Não é uma leitura essencialista da pobreza, ou seja, que a pobreza por si ou gere violência, mas uma leitura materialista, né? Ou seja, a pobreza é perfeitamente suscetível à violência, exatamente porque a leitura ideológica que se faz do que é segurança, do que é crime, porque crime não é. Crime é uma construção histórica de uma política ideológica, cultural de uma determinada sociedade. Então, quando eu criminalizo os atos provenientes da pobreza, eu criminalizo a pobreza. Claro. Né? Quando você falava da questão da desigualdade, né, eu conferi aqui, o Brasil é o país cujo 1% mais rico da população só não concentra mais renda do que o Catar. Exatamente. Né? Quer dizer, 1% mais rico da população brasileira, onde inclusive está aquele procurador, tadinho, de Minas Gerais, que veio a público, que viralizou, né, a reclamação dele, que ele só ganhava 24 mil reais. Exatamente. E que na verdade não ganhava só 24 mil, descobriu que ele ganhava muito mais, mas ele estava um pouco preocupado ali com o rebaixamento lá dos vencimentos dele, né? Quer dizer, faz parte desse 1%, né, que expropria e que, enfim, aprofunda nessas marcas. Esses dias a gente conseguiu aqui bater um papo sem recorrer aos memes, né, da internet. Mas esses dias eu li uma brincadeira de alguém dizendo o seguinte: olha, quem ganha 500 mil convenceu a quem ganha 50 mil ou 20 mil que o problema é quem ganha 1.000. E é basicamente isso. Né? Eu tenho estudado um pouquinho de economia, estudado um pouquinho de instituições, enfim, sobre isso. E o que está claro é que as grandes instituições econômicas, melhor dizendo, as grandes instituições financeiras do mundo encontraram no Brasil, e nessa massa, digamos assim, de consumidores da dívida, né? Porque basicamente o que nós temos no Brasil não são efetivamente consumidores, são consumidores de dívida, ou seja, gente que para comer precisa se endividar, gente que para acessar o hospital precisa se endividar, para se locomover precisa se endividar. E a dívida no Brasil é um grande negócio, né? Porque um país cujo orçamento ultrapassa os 50% para pagamento de juros de uma dívida que nunca foi auditada, ou seja, está claro que não se sustenta por muito tempo. Beleza, Ricardo, muito legal. Acho que você trouxe aqui pontos absolutamente inéditos, né, para essa bancada de podcast, para a nossa reflexão. A gente sempre caminhou aí bastante focado nas questões, digamos, jurídicas propriamente ditas, sempre flertando, claro, com a criminologia, com as ciências sociais, com a ciência política, mas acho que esse mergulho na teologia e na questão da história e na questão da filosofia, ele ajuda muito a abrir a nossa mente e permitir com que a gente chegue em uma outra margem e que essa outra margem seja mais interessante. Queria então, Ricardo, passar a palavra a você, agradecendo muito, tá? Para você fazer as suas considerações finais. E queria te pedir também duas coisas. Em primeiro lugar, como eu faço sempre aqui com os nossos convidados, né? Que você indique para nós um livro, tá? Com a condição que para você vai ser muito fácil de cumprir, de que esse livro não seja um livro jurídico propriamente. E queria também pedir para você deixar aqui para os nossos ouvintes os lugares onde eles podem te encontrar, né? Quer dizer, você tem um canal do YouTube, enfim, acho que você tem um site também, se não me engano. Deixa aí pra gente essas pistas aí pra gente poder, para o pessoal que se interessou, poder te rastrear. Rafael, ótimo. Olha, para me achar é muito fácil, na internet www.ricardolengruber.com. É um site
Nesse site tem lá o caminho para um canal que eu mantenho no YouTube, com alguns vídeos de reflexão sobre temas semelhantes a esses que a gente conversou aqui, mas temas também ligados à política, à educação. E lá tem os acessos também para as redes sociais, Facebook, Twitter, etc. E tem nesse site também, Rafael, uma pequena livraria com os livros que eu publiquei ao longo aí da minha carreira, dos mais antigos, alguns já estão disponíveis, outros que estão lá disponíveis, livros infanto-juvenis, livros de reflexão sobre religião, sobre educação, estão todos lá, ricardolengruber.com. Sobre indicação de livro, Rafael, eu pensei em 2 títulos assim muito rápidos. Um deles que eu li logo no início das minhas reflexões sobre teologia, sobre história da igreja. É um livro do Rubem Alves. Para quem não conhece, o Rubem Alves foi um teólogo, aliás, um teólogo com uma história bastante curiosa, porque em 1968, nos Estados Unidos, ele publicou uma tese de doutorado com o título Perspectivas sobre uma Teologia da Libertação. E foi pela primeira vez que apareceu o termo teologia da libertação na história da teologia mundial latino-americana. Ele se baseava numa série de autores, né? Não necessariamente de filosofia política, né? Como depois a teologia da libertação tradicional o fez, mas filosofia da linguagem, por exemplo, estética, filosofia. E esse livro levou 20 anos, se não me engano, para ser traduzido e publicado no Brasil. Ele foi originalmente publicado em inglês. Mas não é esse livro que eu queria recomendar. Eu queria recomendar o texto que ele escreveu quando fez a sua seleção, o seu exame de livre-docência na Unicamp, já no final da década de 70. O livro foi publicado originalmente pela editora Ática, Protestantismo e Repressão. Por que a indicação desse livro? Para falar um pouco dessa lógica que a gente mencionou ao longo do podcast sobre o enfrentamento do evangélico com a cultura brasileira, né? E como que esse discurso, né, da hegemonia da verdade religiosa foi se construindo. Esse livro foi esgotado, Protestantismo e Repressão, e eu tenho informações que a editora Edições Loyola republicou recentemente sob o título Religião e Repressão. E um outro título foi um livro que eu li recentemente, do sociólogo Gessé de Souza, A Classe Média no Espelho, porque eu acho que ajuda também a gente a olhar um pouquinho e a entender um pouco esse discurso hegemônico, esse discurso ideológico hegemônico que nós temos na sociedade e que é capaz de legitimar tudo em nome de valores como segurança, como paz, como riqueza, como, enfim, como esse estado de bem-estar social que, na verdade, é para uma parcela muito pequenininha, né, e que exclui praticamente todo mundo. Legal, muito legal. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Foi ótimo ter você aqui com a gente hoje. Rafael, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí todo mundo pela audiência. Até uma próxima. Valeu. Pessoal, queria aqui, muito rapidamente, só registrar também um alô do Daniel Moura, estudante de Direito do 8º período lá da Universidade Federal do Ceará, que também nos mandou um e-mail muito carinhoso e eu deixei de registrar no início do programa. Bom, só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, em praticamente todas as plataformas de áudio. Temos também o e-mail seguranca2direitos@gmail.com para você falar conosco aí o que quiser, críticas, sugestões, comentários, mensagens carinhosas, mensagens não tão carinhosas, tudo é muito bem-vindo, qualquer feedback é muito bem-vindo aqui para esse podcast. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima semana.